Como saber se não é o orgulho ou o ego que comandam as suas ações? Muitas vezes nós pensamos que somos pessoas humildes, que somos pessoas boas, mas na verdade se esconde na gente um grande orgulho, uma grande prepotência, um grande ego que domina as nossas ações. E muitas vezes o orgulho destrói tudo que nós temos de bom e nós não percebemos. Fique aqui nesse vídeo que você vai saber como identificar o orgulho e como ter mais humildade. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que você recebe pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes nós somos orgulhosos e não percebemos? Eu, por exemplo, sempre me achei uma pessoa boa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa, uma boa servidora onde eu estivesse trabalhando. Só que muitas vezes o nosso orgulho, nós mesmos negamos ele e escondemos o orgulho que nós temos. Para que nós não precisemos nos deparar com ele e enfrentar este mal que muitas vezes destrói a nossa vida. Sabe o que quer dizer orgulho? Muitas vezes nós usamos essa palavra incorretamente. Nós falamos, eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho daquilo. Mas a palavra orgulho, ela tem um outro significado. Talvez a gente pudesse trocar a palavra orgulho por outra palavra mais apropriada. Porque a palavra orgulho, ela está entre um dos grandes pecados, é a raiz de muitos males que a gente comete. O que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa que se sente superior a outra, soberba, presunçosa. Na Bíblia nós encontramos a expressão olhos altivos. É quando você olha alguém de cima para baixo, com desdém. Quando a gente admira nós mesmos excessivamente, isso é orgulho, é o ego, é arrogância. Orgulho também é conceito elevado de si próprio, é soberba, é amor próprio exagerado. Outros sinônimos de orgulho: arrogância, vaidade, vanglória, altivez, ostentação, jactância. E tem outras palavras complicadas que você normalmente não ouve, assim como eu também não conhecia algumas palavras como jactância, empáfia. Então tem várias outras significados para a palavra orgulho. Mas o que mais importa é que a gente perceba quando estamos sendo orgulhosos. E muitas vezes não percebemos. Eu, quando era pequena, eu me orgulhava quando a minha mãe dizia: a Ana apanha e não chora. Eu não apanhava, eu não lembro de ter apanhado dos meus pais, mas quantas vezes eu tinha que ser repreendida, alguma coisa nesse sentido, eu ficava vermelha e não chorava, assim minha mãe dizia. Ou seja, eu ficava dominada de raiva, mas eu não chorava para não dar o meu braço a torcer, achando que isso era uma atitude nobre, que eu estava me mostrando forte, quando na verdade era orgulho que estava dominando. Quantos de nós, muitas vezes, até para Deus, nós somos orgulhosos? Nós não temos coragem de admitir os nossos erros, de admitir as nossas fraquezas, e nós queremos fazer tudo com a força do nosso braço. Quando nós não pedimos ajuda a Deus para aquelas nossas dificuldades, a gente está sendo orgulhoso, arrogante. Deus está aí para nos ajudar, e quando nós não aceitamos ajuda, quando nós queremos fazer tudo com a força do nosso braço, é porque nós estamos sendo orgulhosos. Muitas vezes na própria família nós somos orgulhosos e não percebemos. Somos orgulhosos quando não pedimos ajuda. Somos orgulhosos quando nós nos sentimos melhores que alguém.
Lembra quantas vezes você foi enganado, você foi traído ou traída? Às vezes o que a pessoa fez dói menos do que o nosso próprio ego ferido. Ou seja, aquele sentimento, como que foi fazer isso comigo? Logo comigo. Ou seja, nós somos tão orgulhosos, nós somos tão prepotentes que a gente acha que com a gente não pode acontecer nada de ruim, porque a gente é melhor que todo mundo. Como que a gente pôde cair numa armadilha? Isso é orgulho. E muitas vezes esse orgulho faz com que nós não aceitemos algumas coisas que acontecem na nossa vida. Quem não foi traído ou trocado por outra pessoa? Talvez lá na juventude, algum namorado, alguma namorada. O que mais doía era o nosso orgulho ferido e não às vezes o fato em si. E a gente sempre acha que a pessoa não vai encontrar alguém melhor do que a gente. Que a pessoa que ela encontrou não é tão boa quanto a gente. Isso tudo é orgulho. E é o orgulho que às vezes impede de cicatrizar algumas feridas. O nosso ego ferido, é o nosso ego que se incomoda. Quantas vezes somos orgulhosos e nem percebemos? Na nossa casa, no nosso dia a dia. Somos orgulhosos quando não admitimos as nossas fraquezas. Somos orgulhosos quando não admitimos a nossa vulnerabilidade. Quantas vezes eu não me permitia chorar na frente de ninguém, porque eu queria passar aquela imagem de uma pessoa forte, de uma pessoa equilibrada. Eu achava que as pessoas que choravam, que desabafavam, elas eram fracas. E na verdade era eu que era fraca, porque eu não tinha a coragem de assumir a minha vulnerabilidade e chorar quando sentia necessidade. Chorar no meu ambiente de trabalho, nunca. Eu achava isso fraqueza. Chorar na frente de alguém, às vezes até com meu marido, quantas vezes eu não chorava, porque eu queria me mostrar forte. Eu queria me mostrar uma pessoa equilibrada, quando na verdade era tudo uma máscara que eu colocava para me proteger. Proteger do quê? Quando na verdade na Bíblia diz que quando nós somos fortes é quando nós somos fracos. E Deus nos ajuda, Deus nos apoia quando nós nos mostramos fracos, quando a gente se coloca submisso e dependente dele. Porque afinal de contas, quando nós estamos super suficientes, quando nós não mostramos que não precisamos de ninguém, que somos autossuficientes, para que Deus vai nos ajudar se a gente acha que não precisa? Na Bíblia, nós encontramos muitos exemplos de pessoas que deixavam o orgulho dominar. Muitas vezes, você pode estar deixando de fazer o bem, deixando de cumprir a tua missão, o teu propósito, por orgulho, por ego, como eu fiz muitas vezes. Por medo de errar, por querer ser perfeita, por querer ser admirada. Eu deixava de tentar fazer alguma coisa, deixava de me expor, de medo de errar. Quantas vezes eu queria ter dado palestras, quantas vezes eu queria gravar vídeos, mas eu não fazia por medo, por ego, por orgulho, porque eu não queria que os outros percebessem que eu também tinha problemas. Eu sempre queria mostrar que eu era forte, que eu era uma pessoa que era inabalável, quando isso não é verdade. Isso é orgulho. E o orgulho nos impede que a gente faça aquilo que a gente veio fazer neste mundo. Nós nos preocupamos muito com a aprovação dos outros, quando na verdade devemos nos preocupar com a aprovação de Deus. Na Bíblia, nós encontramos a figura de Pedro. Pedro era um apóstolo amado de Jesus. Ele tinha uma personalidade bastante impulsiva e ele era alguém que gostava, amava muito Jesus e ele queria se destacar. Ele queria ser o preferido, ele queria ser o mais amado, ele queria ser o líder. E o tempo todo, Jesus o disciplinava. O tempo todo, Jesus tentava mostrar a ele que aquele orgulho que ele tinha precisava ser trabalhado, que era uma fraqueza do espírito dele e não uma fortaleza como ele achava que era. Muitas vezes eu me identifiquei com Pedro. Na escola eu queria ser a mais admirada. Eu estudava, me esforçava porque eu queria ser a preferida da professora. Isso tudo é
orgulho. E quantas vezes, quando eu não era escolhida, eu ficava com raiva de outras pessoas, achando que eu era melhor, como que a outra pessoa foi escolhida? Orgulho. Quantas vezes eu não pedi perdão para as pessoas que eu tinha errado, eu não admiti os meus erros. Por quê? Por orgulho. Quantas vezes nós queremos nos mostrar perfeitos e fortes para os nossos filhos, não mostrando a nossa vulnerabilidade, querendo que eles acreditem que nós somos super-heróis. Orgulho. Quantas vezes nós deixamos de pedir perdão, porque a gente acha que não é com a gente, que a pessoa que errou é a pessoa que tem que vir procurar. Orgulho. Quantas vezes falamos, mas a pessoa não me procura, a pessoa não me liga, a distância é a mesma. Orgulho. O orgulho nos afasta das pessoas. O orgulho nos afasta de Deus, porque Deus detesta os orgulhosos. Por isso que nós precisamos pedir todos os dias para que Deus aumente na gente o nosso sentimento de humildade, para que a gente possa vencer o ego, vencer o orgulho. Nós podemos fazer a seguinte oração: Deus, Jesus, sonda meu coração, sonda a minha mente, lança fora de mim tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vem de ti. Que eu tenha um coração humilde, Senhor. Lança fora todo orgulho e todo ego. Que tudo que eu fizer, Senhor, seja por honra e glória do seu nome, pois os aplausos devem ser para ti. Toda honra e toda glória deve ser para ti, Senhor. Que eu não me vanglorie, que eu não me orgulhe, pois eu estou aqui neste mundo para te servir, Senhor. Desde já eu te louvo e te agradeço. Quantas vezes nós pensamos que somos humildes e nós somos orgulhosos. Que a gente tenha cada vez mais humildade, porque Jesus nos mostrou como viver com amor e com humildade. Ele foi o próprio exemplo de liderança e de humildade para as nossas vidas. Quantas vezes nós queremos ser melhor do que Deus, assim como Pedro, que quis repreender Jesus na Santa Ceia. E Jesus estava o tempo todo disciplinando Pedro e falando para que ele orasse, para que ele vigiasse, para que ele cuidasse, para que aquele orgulho não tomasse conta dele. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã!